Papo Residência. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Até a pandemia que me forçou a mostrar um pouco mais da minha rotina E como elas mudaram o acesso ao mundo do trabalho. Muito bom, gente. Uma aula, a gente conversa, uma aula. Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Nesta temporada, o tema é diversidade. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio do Papo Residência, o podcast dos alunos do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta, que neste primeiro ano fala sobre a importância da diversidade. Eu sou o Saulo Ribeiro e aqui ao meu lado está a minha colega Milene Celestino. Tudo bem, Milene? Tudo ótimo, Saulo, e com você? Eu tô bem, eu tô muito bem. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da Rede Gazeta dois convidados muito bacanas para conversar sobre as políticas inclusivas e como elas mudaram o acesso ao mundo do trabalho. E também o que ainda falta fazer para alcançarmos um mercado profissional mais justo. Vamos começar apresentando o professor José Elias. Ele é pesquisador e professor na área de antropologia e história, estuda a cultura e a história afro-brasileira e africana, é mestre em ciências sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo, professor José Elias. É um prazer. Quem é a próxima convidada, Saulo? É a advogada Viviane Lupin, ela que atua na comarca de Cachoeiro de Itapemirim, aqui do estado. Cachoeiro de Itapemirim fica ali na região sul do estado, para quem está ouvindo aí, não é do Espírito Santo, só para você se localizar. Além de advogada, é militante do Movimento Negro Capixaba, palestrante de temas envolvendo raça e gênero, integrante do coletivo de fortalecimento e empoderamento da população negra do estado e organizadora e produtora do projeto Descolonize, Educação e Cultura Negra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que eu agradeço o convite. Faz algum tempo que a pauta da diversidade, pelo menos no papel, ela passou a fazer parte do meio corporativo. As empresas declaram que vêm buscando formas de inserir pessoas diferentes nos locais de trabalho. Pensando nisso, eu vou direcionar a primeira pergunta para a Viviane. Gostaria de saber se as empresas têm se preocupado em contratar pessoas diversas aqui no estado. E como advogada especializada em direito civil e empresarial, se tem notado alguma mudança na mentalidade dos empregadores? Olha, o que eu tenho percebido é que as discussões têm aumentado, o diálogo tem aumentado, as discussões têm aumentado, até porque existem legislações também positivas com relação à inclusão de diversidade no mercado de trabalho, principalmente quando a gente se refere a pessoas com deficiência, por exemplo, né, que a lei já determina que empresas que têm um número X de funcionários são obrigadas a incluir um percentual de pessoas com deficiência. Então, assim, eu vejo um aumento realmente da discussão e da preocupação das empresas. Só que a pergunta que eu penso que temos que fazer é: quem tem ocupado esses lugares? Recentemente, acho que foi mês passado que saiu no site do governo do estado, que teve um aumento muito grande do emprego. O emprego aumentou, pessoas de carteira assinada mesmo. Acho que em mês de setembro eles fizeram uma pesquisa que no mês de setembro foram em torno de mais de 6 mil carteiras assinadas. Ótimo, isso é excelente. Só que a gente tem que se perguntar, quais pessoas estão ocupando esses lugares, né? Quais pessoas estão sendo contratadas? Então, quando você me pergunta se eu tenho notado que está tendo um aumento, uma preocupação, sim, está tendo uma preocupação, uma discussão. Só que se realmente estivesse existindo efetividade, se realmente as empresas estivessem contratando essas diversidades, pessoas pretas, mulheres, PCDs, hoje a gente ainda não estaria falando sobre políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho. Não seria mais uma discussão isso. Seria já algo prático. Falando agora sobre alguns dados, uma pesquisa realizada pela Pulses, empresa de soluções de clima organizacional, apontou que menos de 10% dos empregados declararam fazer parte de alguma minoria. Apenas 8% se declararam pretos, 8% se declararam fazer parte do grupo LGBTQIA+, e só 3% relataram ter algum tipo de deficiência visível ou não. O estudo ouviu mais de 6 mil pessoas do Brasil inteiro. Então, desses 6 mil ele fez um recorte e chegou nessas estimativas, né?
explicar para quem está ouvindo. Pergunta a você, professor José Elias, há um padrão que é seguido por empresas na hora de contratar funcionários? E como esse padrão foi inserido com o passar dos anos nas empresas? Bem, o padrão tem sido construído desde que o Brasil é Brasil. Você tem uma forma de se ver as pessoas, e quando se fala em relação à população negra, a partir da abolição, final do século XIX, essa população é vista com um olhar depreciativo. Naquele momento se construía uma visão da população brasileira que precisava ser embranquecida. Essa forma de ver a população brasileira hierarquizava obedecendo o padrão da cor da pele. Então, no topo da pirâmide, os brancos, os portugueses e os recém-vindos da Europa, Itália e Alemanha, e Açores, essa migração no final do século XIX estava no topo da pirâmide. Os indígenas eram vistos como um grupo intermediário, embora eles estivessem reduzidos nos grupos, nas tribos, né? Nas aldeias, estavam aldeados, e a população negra no chão da pirâmide. Ou seja, desde o princípio essa população ficou alijada dos postos de trabalho. E não só dos postos de trabalho, mas também dos bancos escolares, que preparam essa mão de obra. Não tendo acesso à educação, não tendo acesso à alfabetização, só vai lhe restar os subempregos. E desde lá para cá, é essa a ocupação que a população afro-brasileira tem ocupado, e os seus descendentes. Tanto que, em 2016, o IBGE afirmou que apenas 4,7% do quadro executivo das empresas é ocupado por pessoas negras. Ou seja, então, você tem as chefias têm cor, têm origem. E quando as empresas vão contratar, esse padrão ainda é muito forte. Esse padrão a partir da cor da pele. O que nós acreditamos é que a partir do momento em que os movimentos negros têm articulado lutas e construção de políticas afirmativas, tem se construído um quadro um pouco diferente, tem se avançado nessa mudança que nós precisamos fazer. E essa mudança começa mais uma vez nos bancos escolares, preparando pessoas que depois vão conseguir chegar no mercado de trabalho e disputar com menos desigualdade esses postos. Mas as empresas começam a perceber a necessidade de se implantar diversidade. Diversidade étnico-racial, que é o foco da questão, mas também a diversidade de gênero, né? E atender outras minorias também. Existe essa discussão, existem estudos que apontam para essa necessidade, e algumas empresas têm avançado, mas ainda é muito tímido. Esse processo ainda se encontra muito incipiente, mas a gente acredita que isso vai avançando, inclusive a partir de debates como esses que vocês propiciam. Sim, interessante. Inclusive, eu gostaria que vocês dois comentassem a respeito disso. Qual seria o ideal? Você citou uma pesquisa de 4%. Qual seria o ideal, assim, para realmente estarem inseridas pessoas diversas nesse meio? De acordo com a proporção populacional, né? Hoje quando a gente fala de ocupação de espaços, né, todos os espaços, e trazendo agora para o mercado de trabalho, que é o que a gente está discutindo aqui também, tem muitas pessoas que confundem com inclusão de uma ou duas pessoas. A gente quer proporcionalidade também, porque nós, como movimento negro, como população negra, também a gente não pensa igual, né? Eu não penso totalmente igual ao professor,
não penso totalmente igual a Milene, nós somos seres plurais, temos pensamentos diferentes. Então a gente... Oi? Isso também é diversidade. Isso também é diversidade. Então a gente quer ser representado, mas também na forma de pensamento. E proporcionalmente, somos maioria da população, né, nesse país. Um país miscigenado, né? De acordo com a nossa história, o professor pode explicar muito melhor que eu. E por que a gente se faz essa pergunta? Por que dentro desses espaços, aqui a gente está num espaço privilegiado aqui, numa grande empresa de telecomunicação, porque dentro desses espaços eu não me enxergo também em maioria? Porque eu vejo 1 ou 2, 3, e toda a outra maioria branca. Então, qual que é o ideal? O ideal é ser proporcional. Se existe maioria pessoas pretas, por que não somos maioria também dentro dos espaços de poder, nas camadas maiores da sociedade, né? Somos maioria, sim, nas periferias, maioria, sim, nos presídios, né? Por conta de todo um contexto histórico de exclusão, né? E de um projeto do Estado de exclusão dessa população, mas não somos maiorias nas outras parcelas que realmente pode fazer algo para poder mudar essa realidade. Professor? Eu não gosto muito de trabalhar com números. Evidentemente que o número é um índice importantíssimo, mas muitas vezes ele não vai representar aquilo que a gente precisa. Muitas vezes o número é demasiadamente frio. A gente precisa de colocar mais, como diria um antropólogo famoso, mais carne dentro desse esqueleto. O número seria meramente um índice. Mas é preciso de ver como que isso vai ser construído. Eu imagino que a nossa experiência de ação afirmativa ela precisa de ser pensada numa perspectiva maior. A ação afirmativa não é só cota. Nós fomos obrigados a nos restringir nesse pequeno espaço que é o mínimo que é a cota. Mas antes disso tem muita coisa. A ação afirmativa existe a ação governamental. A ação afirmativa exige que o governo exija das empresas responsabilidade social. Muitas das empresas, a maioria dela é prestador de serviço para o Estado. Quando as ações afirmativas nos Estados Unidos começaram a ser pensadas, pensava-se nessa questão maior, né? O presidente Kennedy colocou a obrigatoriedade das empresas que prestavam serviço ao governo, uma quantidade de pessoas que atendesse às minorias, né? As instituições de educação que também prestavam serviço ao Estado precisavam de atender também esses critérios. E aqui no Brasil, e sobretudo esse debate mais plano que se tem estabelecido, resumiu-se em cotas. Precisa de ter 50% da população negra na universidade. E nós percebemos que houve um aumento. Houve um aumento. Hoje, inclusive, a população negra está disputando já de quase igualdade. Mas quem são essas pessoas que estão lá? Quem são os negros e as negras que estão nas universidades? Como que foi construído esse número? É preciso pensar nisso. A minha realidade é a realidade de periferia. Eu cresci na periferia, hoje eu dou aula na periferia. Os meus alunos e as minhas alunas não sabem o que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Os meus alunos e minhas alunas não sabem o que é o Instituto Federal do Espírito Santo. Eles não sabem o que é. Olha, é gravíssimo o que eu estou falando. Quer dizer, então, nós vamos de fato democratizar esses espaços de trabalho executivo, no jornalismo, nós vamos democratizar na ocupação dos cargos eletivos? Vamos, mas vamos levar também para as periferias essa possibilidade. E a ação afirmativa também é isso. Porque, se me permite me alongar um pouquinho, só para me fazer entender. O racismo, ele se dá de várias formas. E existe o racismo ambiental. Sim. Né? É pouquíssimo discutido, né? Uma questão pouquíssimo discutida. Quer dizer, locacional.
Hoje em dia, mais pessoas negras estão na universidade, mas abrir vaga não foi suficiente. Foi preciso levar a universidade para locais que antes não havia. Porque essas pessoas que estavam lá tinham dificuldade de se deslocar. Né? Então, esse racismo locacional. Existe, lógico, o racismo de formação, que dificulta a formação das pessoas, e existe o racismo que impede chegar a cargos públicos ou privados mais de destaque. Quando a gente fala em cotas, é preciso levar em consideração também esse racismo ambiental, de que pessoas de determinados espaços não conseguem chegar nos cargos e nas vagas de emprego. Então, eu concordo plenamente com a advogada, com a doutora, que é preciso você não só visar o número, mas visar a qualidade desse número, que realmente represente a população como um todo. Nossa, com certeza. Não, só ia fazer uma colocação na hora que o professor falou o exemplo lá dos Estados Unidos, né, onde o presidente determinou que as empresas privadas que prestassem serviço público, tivessem um número específico de pessoas negras, né, de representatividade e diversidade. Aqui no nosso país, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que ele vem trazendo diversos artigos de lei de formas da gente mitigar e diminuir as desigualdades relacionadas à raça e à cor. E uma delas é a participação também das empresas privadas, né? Mas a gente se pergunta, hoje, eu não enxergo dessa forma, o que o Estado tem feito de forma coercitiva, né, de forma impositiva, para as empresas privadas também fazerem cumprir esse Estatuto da Igualdade Racial. A gente vê a política de cotas sendo aplicadas nos espaços públicos, né, para as pessoas dentro do trabalho público e dentro das universidades, mas e dentro das empresas privadas. A gente está conseguindo trazer a nossa diversidade para dentro dos espaços públicos, mas para os outros espaços sociais a gente não tem conseguido, até porque as empresas não se fazem valer do Estatuto da Igualdade Racial da forma que deveria ser, né? Já que não é de forma voluntária, né, que seja de forma positiva. Só a nível de exemplo, a Lei 8666 da licitação, por exemplo, dá oportunidade para a contratação de instituições sem fins lucrativos organizada por PCDs, pelos deficientes, desde que seja no preço de mercado. Ou seja, essa motivação, essa ação afirmativa do governo para os deficientes existe. Né? É claro que não vai aqui nenhuma crítica, pelo contrário. Destaque positivo. Por que não fazer o mesmo em relação às populações negras? Quer dizer, existem ações afirmativas para outras categorias. Ninguém nunca reclamou, porque existe a Lei 866 ou a cotas para deficientes do concurso público, mas quando se fala de pessoas negras, aí vem as reclamações. Ou seja, o governo pode fazer algo parecido para as populações afro, seguindo o exemplo lá da década de 60 do século passado dos Estados Unidos. Não é novo. Então, com certeza, aproveitando a resposta, uma pesquisa foi feita por uma empresa de consultoria em diversidade aqui no Brasil, a CKZ Diversidade. Essa pesquisa foi feita em todo o território nacional. Analisou as políticas de inclusão nas empresas. E essa pesquisa revelou que as organizações que possuem políticas bem definidas com relação à diversidade ainda são a minoria. Segundo a pesquisa, 60% das companhias possuem práticas que favorecem a diversidade, enquanto 40% conta com uma política formal de diversidade, nem empresarial. Como a diversidade ela pode ser explorada pelas empresas? É quase que uma obrigação, né? Como se estivesse fazendo obrigado. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, porque eles estão me cobrando. Inclusive, ainda quem faz muitas vezes é criticado, né? A empresa quando faz. E engraçado que parece falta de inteligência, né? Porque já tem dados estatísticos falando que as empresas mais diversas, elas conseguem até lucrar mais, envolve dinheiro.
Porque, por exemplo, uma empresa mais diversa envolvendo o ramo da comunicação, né? Uma plataforma de filmes, né? Já tem dados comprovando que essa plataforma, quando ela é mais diversificada, tem programações mais diversas, ela vende mais. Porque as pessoas procuram por isso, as pessoas procuram por diversidade. Então, quando a empresa ela faz isso minimamente para cumprir protocolo, para não ser taxada talvez como uma empresa racista, ela está sendo até não inteligente, né? Porque está perdendo dinheiro e além de racista, né? Então, assim, como que essas empresas podem se tornar essa diversidade? Primeira coisa, diálogo dentro da própria empresa. Porque não adianta também a gente só falar de trazer todo mundo para dentro, se dentro o sentimento ali da empresa, né? Como que a gente fala? O termo que a gente usa? O clima organizacional? O clima organizacional não for voltado para isso também. Né? Você contrata um PCD e você não trabalha dentro da sua empresa essa importância da inclusão dessa pessoa. Uhum. Você contrata pessoas pretas, né, para poder trazer uma diversidade, uma pluralidade, contrata pessoas LGBTQI+, pessoas trans, mulheres, mas você não trabalha sobre homofobia, não trabalha racismo, não trabalha machismo dentro da sua empresa para poder não só cumprir um protocolo social, mas transformar de fato essas vidas, né? Essas pessoas que estão ali fazendo parte da empresa. Sim. Existe houve uma pesquisa a nível internacional, né, que o site do GLE10 traz para a gente, e McKinsey fez na verdade são 3, eu tenho os documentos, né? São 3 documentos de 2015, 2017 e 2020. E no último documento é assim, diversidade venceu. Né? Como a inclusão importa. Essa pesquisa feita em 12 países, com mais de 1.000 empresas, afirma que as empresas que observam nos seus quadros de empregados e empregadas a diversidade consegue um lucro de até 25% superior àquelas que não praticam. Se essa diversidade é feita por pessoas de cor, né, negros ou indianos, outras minorias, se o recorte for cor, esse lucro pode ser até 35% maior. Ou seja, as empresas elas não estão desinformadas. Elas têm pesquisas quentíssimas sendo apresentadas, onde elas próprias participam muitas vezes, né? A opção de não atender essa diversidade passa muito mais, e aí eu estou falando de uma perspectiva muito pessoal, posso estar equivocado, mas passa muito mais pela questão moral do que administrativa ou econômica. Né? E existe também indicadores que mostram que mesmo o trato empresa-cliente melhora muito quando tem diversidade, porque você passa a ter múltiplos olhares. Né? E nesses múltiplos olhares vai haver empatia muito maior entre os funcionários da empresa e o público em geral. A empresa tende a ganhar sobre muitos aspectos, mas por que ela opta em não fazer? Por que ainda o número é pequeno das empresas que fazem? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Talvez não sejamos nós que tenhamos que responder, né? Depende de vocês, vão ter que chamar. Até porque como incluir, né, já está aí, né? Já tem aí muita... Como a empresa trabalhar isso dentro da empresa, já tem muita coisa escrita para isso, né? Então a informação já tem que implementar, implementar, né? Exatamente, já tem. Google está aí, grandes escritores estão aí, grandes pesquisas estão aí. Tem que saber por que essas empresas não estão implementando, qual que é o motivo. Sim, a gente volta um pouquinho à ação governamental, que o Estatuto prevê. Sim. Né? Tem um artigo do Estatuto que diz, de forma bem explícita, é papel do Estado implementar políticas que gerem empregos também nas instituições privadas. Sim. E o caminho já foi traçado há muito tempo. O Estado é um grande contratador, né, das empresas. O Estado pode fazer essas imposições.
Vocês falaram também de como a diversidade gera mais renda para a empresa. Isso fica claro nas normas ESG, né, que é um tema agora que está sendo bem comentado no ramo empresarial, né? A sigla que eu vou ainda nesse episódio, fique atento aí você que está ouvindo, eu vou trazer o significado do ESG que agora me fugiu, mas é Environmental, Social, Governamental. São normas que vão para os vários âmbitos, tanto no empresarial, tanto no social quanto no governo. E essas normas geram até mais possibilidade de investimento para as empresas. Então, realmente, as empresas não estão sendo tão inteligentes, né, ao não contratar pessoas diversas. E olha só que coisa, uma pesquisa da CKZ que tivemos acesso aponta ainda que, em relação às ações voltadas para a diversidade, as empresas valorizam a prática por entender que as políticas podem gerar maior segregação e privilégios para as minorias. Professor José Elias, a diversidade causa segregação nas empresas? Essa pesquisa foi bem precisa ao apontar isso aqui, que as empresas faziam isso porque causava certa segregação. Queria que o senhor me explicasse assim, como que isso podia gerar uma segregação numa empresa. Na verdade, essa forma de se pensar é muito antiga, né? Muito antiga. As pessoas fazem colocam as coisas como se o racismo não existisse, como se nós vivêssemos uma democracia racial, e suscitar esse tema é gerar o racismo. Sim. É criar um problema onde não existe. Isso é secular no Brasil, muito antigo. E na minha avaliação, essa forma de colocar as coisas é mais um capítulo, um desdobramento desse pensamento que prega a democracia racial. Existe na antropologia também um conceito muito interessante que nós temos que pensar também nele, que é o conceito da interculturalidade. Que nós somos multicultural, não dá para negar mais. Você vai numa escola, você vai num restaurante, você vai numa balada, por mais desequilíbrio que haja, mas você vai ver pessoas ali representando diversos guetos. Mas essa diversidade na presença física já não é mais suficiente. É preciso que essas culturas interajam, que haja uma percepção da incompletude de cada um, em que o outro vai ser importante na minha concepção, no meu eu, na minha subjetividade, na minha identidade. Quando você coloca no mesmo espaço, numa empresa, pessoas de várias origens e culturas diferentes, é preciso fazer que haja essa interação também. Essa interação é fundamental para que a empresa absorva a riqueza, não a partir do A, cada qual no seu quadrado, e sim em que essas diversas instâncias culturais se interajam para fazer a empresa crescer. Portanto, eu não acredito nessa perspectiva. Eu acredito, a partir da minha experiência, inclusive, né, nas empresas que todos nós somos empregados, nosso trabalho, em que a presença da diversidade vai criar uma interação. E essa interação vai ser muito frutífera para que a própria empresa se constitua e consiga atingir os seus objetivos. Eu vou te salvar, Saulo. O ASG... A gente ia fazer a mesma coisa, hein? Olha que legal. O ASG é uma sigla que, em português, é Ambiental, Social e Governança. A diversidade está dentro desses pilares, que são empresas que se preocupam com o meio ambiente, com a responsabilidade social e também com melhorar as práticas de governança, né, empresarial. Essas empresas que trabalham com esses pilares, elas já são referência no mercado, questão de investimentos e ações. Agora estão voltados também para esses pilares aí dentro do mercado. Não basta agora só ser uma empresa grande, você tem que pensar fora da caixinha ali mesmo, tentar colocar responsabilidade social, essa preocupação com as mudanças climáticas, está tudo aí agora voltado, os índices econômicos estão voltados para isso. Muito obrigado, Milene. Salvou minha vida. As empresas que responderam a essa pesquisa da CKZ Diversidade que o Saulo comentou,
Eles também falaram que cobranças como questão estética e necessidade da mulher parecer jovem são pontos que ainda são desafiadores para muitos profissionais, né? Eu gostaria de perguntar para a doutora Viviane se essas políticas de inclusão que favorecem a ascensão das mulheres nas posições de liderança nas empresas, se elas estão mesmo favorecendo essa... Olha, em parte. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala da ascensão da mulher dentro do mercado de trabalho, a gente também tem que fazer um outro recorte aí, que é a dupla jornada da mulher. E também tem que fazer um outro recorte aí, o papel do homem na família, por exemplo. Porque tem uma questão, vou citar um exemplo, né? De uma mulher que se torna mãe e que está exercendo sua função aqui nessa empresa, que ela tem que se ausentar por meses, 4 meses, para poder exercer sua maternidade. E o pai, o homem, ele tem uma licença paternidade de 5 dias, de 1 semana. Então, qual que seria o papel da mudança dessa questão para o auxílio da ascensão da mulher dentro do mercado de trabalho? É incluir também o homem dentro dessa dupla jornada, da mulher-mãe, por exemplo. É um exemplo que eu estou citando aqui, né, para poder mostrar que não é só política pública para impedir as empresas de alterarem salários, por exemplo, né, questão de jornada, né, não é somente isso. É também pensar o pós, né, o após, o sair daqui dessa empresa, né. Qual o papel exercido da mulher? Pensar a mulher como um todo dentro desse meio social, que impede a gente, muitas vezes, de conseguir exercer a nossa profissão de forma plena. Em junho de 2019, o Fantástico ele mostrou uma fraude no sistema de cotas. A política pública criada para minimizar as desigualdades entre brancos e pessoas não brancas no mercado de trabalho. Nesse episódio, um jovem branco ele foi aprovado em um concurso público como cotista racial. Ele pintou o corpo e tirou uma foto e passou, né? Trabalhou por um bom tempo. E essa pergunta vai para os dois. Por que ainda existem atitudes como essa? É uma face muito cruel essa. É preciso situar historicamente esse episódio. Nós estamos hoje passando por uma fase histórica que é fruto da luta de muita gente. As lutas contra o racismo, a luta pela liberdade, tem 500 anos. Tem 500 anos. E os movimentos negros mais organizados têm pelo menos 100 anos. E a luta mais sistemática do movimento negro unificado tem 50 anos. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso. Eu não estou hoje numa sala de aula ou num campo de pesquisa gratuitamente. Teve muita gente que veio antes de mim. Daí o meu compromisso com a luta, de saber que essa luta não vai acabar comigo. Outras pessoas virão depois de mim para usufruir do que nós conquistamos e continuar a luta. Então, quando a pessoa se coloca na posição de cotista, ela tem que ter essa consciência. E me parece que parte da população branca não só não tem essa consciência, como está tentando tirar proveito dessa luta nossa e, ao mesmo tempo, me fugiu um termo que se dá, tentando atrapalhar, burlar, mas existe um conceito empresarial que se dá isso, né? Sabotar. Está tentando sabotar essa luta. Isso é uma face muito cruel. Bom, mas aí nós temos que pensar algumas coisas. Esse processo, nesse caso específico, feito pelo INSS, mas existem outros casos de fraude. Nossa, tem vários. Vários casos de fraudes.
não só no mercado de trabalho, mas também nas universidades mais concorridas, esses processos foram feitos por pessoas. Pessoas receberam para fazer esse processo. Na Universidade Federal do Espírito Santo tem casos como esse, tem um grupo que atua lá, né, para tentar resolver essa questão. Foi criado após esses escândalos, né? Muitos escândalos. São pessoas que inclusive são do nosso convívio, nós construímos isso um pouco junto, né, esses padrões e tal. Essa luta é uma luta nossa também aqui na universidade. Eu sou parte do NEAB também, o NEAB que mediou essa discussão aí. Mas a nível nacional, as pessoas que fazem esse concurso também têm que ser responsabilizadas. Porque esse caso específico foi muito escandaloso. Muito. Não vi tanta dificuldade em detectar essa fraude. Sim. E por que isso chegou no nível que chegou? É preciso responsabilizar também essas empresas que fazem o processo seletivo, porque isso coloca em risco a conquista nossa. Não coloca em risco porque a gente sabe que nós somos muito maior do que esse problema aí. Nossa luta é muito maior que isso. Mas a população acaba se voltando um pouco contra a gente. Eu tenho que responder muito sobre isso. Toda vez que eu faço um debate, vem à tona essa questão, essas e outras questões. Ora, a gente não está mais aqui para discutir isso. A gente tem que entender que as pessoas que fazem esse processo são responsáveis e têm que ser responsabilizadas. E nós temos que garantir que essa medida, essa política realmente atenda a quem dela precisa e para quem ela foi criada. Esse grupo é o Coletivo Negrada, né, que tem feito na UFES esse o trabalho? Coletivo Negrada foi o que puxou esse debate, mas a discussão foi feita dentro do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Mas o Coletivo Negrada foi que levantou essa bandeira e enfrentou um pouco essa situação dentro da universidade. É total falta de consciência racial mesmo, né? Até porque tem uma comissão de verificação, né? Via de regra nesses concursos e também nos vestibulares, né? Na UFES mesmo, até tive uma prima que ela passou por essa comissão, que conversou com ela, que viu ela. Mas é recente essa comissão. É mais recente, né? Depois que houve esses escândalos. Sim. Então, e nos concursos públicos também. Então, é falta de consciência racial. Não só da pessoa que está burlando, que está sabotando a lei de cotas, mas também de quem vai avaliar. Teve um caso recente, inclusive de uma... Ela é... Como que fala? Digital influencer? Ela é digital influencer da Polícia Federal, de concursos. As pessoas que falam de incentivo para fazer concurso e tudo mais. E ela passou no concurso para a Polícia Federal. Ela é visivelmente branca nas redes sociais, né? Só que foram investigar o concurso que ela fez e viram que ela passou pelas cotas raciais. E ela visivelmente, na foto, né, que eles tiram uma foto da pessoa, ela usava uma peruca, ela estava visivelmente bronzeada no dia, né, maquiada, não sei, ela se pintou e usou uma peruca de cabelo crespo. Então, assim, era visível aquilo, igual o professor falou, a questão de que não só a pessoa que burla esse sistema, mas também quem está ali verificando. Por que não impediu ali, né? Porque parece que é a falta de consciência racial e o racismo mesmo de não querer ver as pessoas pretas realmente utilizando dessas políticas públicas para se encaixar e entrarem nesses espaços. Antes era feito por autodeclaração, né? Sim. Depois mudaram um pouco, agora tem essa comissão aí, que é a comissão julgadora. A autodeclaração ainda é válida. Isso que eu gostaria de perguntar. Qual seria a melhor forma de fazer essa verificação para evitar que as cotas sejam sabotadas? Bem, a UNB, falando do processo feito nas universidades, faz essa verificação desde quando a cota foi criada lá. É muito antigo, isso não é novo. Existem critérios definidos que não deixam dúvidas nenhuma. Existem pessoas que fazem essa discussão, que alimentam os bancos de dados para as empresas fazerem a verificação. A verificação, ela é imprescindível. Ela é imprescindível. Mas as pessoas que forem fazer têm que ter preparação para isso, têm que estar inserido dentro das discussões que acontecem. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser feita uma banca a partir da indicação da empresa tal. Tem que ser pessoas que estão engajadas na luta. Sim.
pessoas que estão ali discutindo isso constantemente, né? Na minha forma de ver, isso não vai zerar as fraudes, porque, infelizmente, as falhas vão acontecer, mas vão diminuir bastante e vão evitar essas situações constrangedoras, como é o caso desse rapaz. Constrangedor para a gente, para ele também, porque foi uma situação muito caótica, né? Eu assisti a reportagem do Fantástico. Lamentável. Eu fiquei chocado com tudo que eu vi. Chocado. E dentro dessa comissão também é importante pessoas engajadas na luta e com concepção de identidade, de raça, cor, como que é visto e analisado isso aqui dentro do nosso país, né? Com relação ao negro, ao pardo, ao indígena, né? De como que é feita essa leitura e esse estudo, né? Das várias vertentes de estudo que tem aqui. E existem questões também subjetivas, que eu defendo. Né? As pessoas que estão concorrendo por cotas, elas têm concepções de vida, concepções de mundo. Quais são as concepções? Isso também ajuda a compreender quem é essa pessoa, de onde ela veio. Né? Tá, são subjetivas, eu sei disso, não podem ser exclusivas, mas elas podem somar nessa análise. Já estamos chegando ao fim do podcast, mas quero fazer uma última pergunta para vocês dois. Mesmo com a adoção da lei de cotas, as oportunidades são iguais? Eu vejo a lei de cotas como uma forma de mitigar, uma das, mas não é a única. Então, a gente falar que mesmo com a lei de cotas, as oportunidades são iguais, não são. Porque para além dessa política pública afirmativa, para a gente se inserir dentro das universidades, tem muitas questões ainda de base que têm que ser discutidas, né? Questão educacional, questão local, questão ambiental, tecnologia, acesso à cultura, acesso a vários outros espaços que a gente tem que trabalhar, que o Estado tem que trabalhar até que a gente consiga chegar na tão sonhada igualdade. Professor? Eu gostaria de dar um exemplo do chão da escola onde eu estou hoje. Nós estamos vivendo um processo muito duro que é a pandemia. A pandemia criou muitas dificuldades para as pessoas, aí eu falo tanto na questão do trabalho, mas também do estudo, que é onde você se prepara para o mercado de trabalho. Na escola onde eu trabalho à noite, daqui eu vou para lá, que é São Pedro, houve muitos problemas de violência e as crianças não estavam indo para a escola. E as pessoas da EJA, que é onde eu trabalho, também não estavam indo. Cotas não vai resolver esse problema. Cotas são questões que a gente não pode tirar de pauta, mas sem perder de vista a questão maior, que são as políticas públicas como ações afirmativas que vão dar sustento às lutas das pessoas das periferias, das pessoas do campo. Nós não falamos, por exemplo, das pessoas quilombolas, não falamos, que é um grupo que precisa de entrar nesse debate, que hoje não foi possível. Nós não falamos dos índios aldeados. Quer dizer, as ações afirmativas elas têm que ir muito além das questões de cotas. As cotas, certamente, são justiças para dar equidade numa situação totalmente desequilibrada. Mas elas não são suficientes. É preciso se pensar em ações afirmativas numa concepção muito maior, né, que passa a segurança para os alunos irem para a escola, por exemplo, que é o básico. Você não pode ir para a escola esperando receber uma bala perdida. Você não vai, você vai querer sobreviver. E aí sobreviver é ficar dentro de casa sem acesso à escola. Então essas ações afirmativas elas têm que ser pensadas numa concepção muito maior. Embora as cotas sejam completamente necessárias, com medida, doutora, transitória. Isso aí. A gente espera que um dia elas não sejam mais necessárias. Queria agradecer muito vocês por virem aqui, tirar todas as nossas dúvidas.
Muito obrigado. É isso, Milene, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Saulo, pela companhia. Opa. Muito obrigado, professor José Elísio e a doutora Viviane Lupin. Chegamos ao final desse episódio do Papo Residência, que falou sobre lei de cotas, inclusão no mercado de trabalho. O próximo episódio vai falar sobre a sigla LGBTQIA+, o que cabe nela e quando o assunto é diversidade. Muito obrigada e até mais. Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada: Diversidade. Patrocínio: ArcelorMittal, Eco 101, Samarco, Suzano e Vale.